Olá! Continuamos nosso estudo de história a partir do tema Espaço Público e Conservação Ambiental. Já na página 22, encontramos algumas imagens. Vamos dar uma olhadinha? Depois de observar as imagens, você deve refletir sobre: para que servem esses espaços? Esses espaços têm um dono? E na sua cidade, existem espaços como esses? Você já percebeu? Bom, esses espaços são chamados de públicos. Chamamos por este nome todo lugar de uso comum, que, portanto, pertencem à população. Alguns desses espaços têm livre circulação, ou seja, as pessoas podem usá-los quando quiserem. É o caso das ruas, praças, praias, jardins públicos, entre outros. Já em outros locais, existe a restrição da circulação, ou seja, a entrada é controlada e existem horários específicos para o funcionamento. É o caso de escolas públicas, hospitais, prefeituras, entre outros. Pesquise se na sua cidade existem locais públicos, e para cada um deles você deve encontrar as seguintes informações: o endereço, a localização desse espaço, qual que é a função dele, para que ele serve, o estado atual desse local, se ele está bem conservado ou não, e por fim você pode tirar uma fotografia ou fazer uma ilustração desse espaço que você pesquisou. Você sabia que na Grécia Antiga as pessoas já se reuniam em espaços públicos? Mais do que um espaço para as pessoas visitarem, os gregos também acreditavam que os espaços públicos representavam um local em que todos os cidadãos tinham a liberdade de se manifestar. Esse espaço era chamado de ágora e era a parte mais importante da polis, o nome dado às cidades gregas. Observe a imagem na página 24. Ela representa uma ágora grega. A ágora era muito parecida com uma praça pública. Ali ficavam os templos religiosos, o comércio e era o ponto de encontro principal dos cidadãos gregos. Ainda hoje, o espaço público é considerado também um espaço político. É onde as pessoas podem manifestar as suas opiniões e compartilhar os problemas que são de interesse geral. Observe na página 27 a imagem de algumas pessoas manifestando contra o desmatamento da Amazônia. Depois, responda as perguntas. O que as pessoas estão fazendo nessa imagem? Será que eles estão no espaço público ou privado? Na sua opinião, as pessoas da imagem estão apresentando problemas de interesse geral? Justifique a sua resposta. Quais semelhanças existem entre essa imagem e a ágora grega? Você sabia que as ruas representam a história de uma cidade? As cidades estão em constante transformação. E mais do que servir para a circulação de pessoas e automóveis, as ruas também são espaços de socialização e troca. É nesses espaços que fica evidente os problemas sociais de uma sociedade, como a grande quantidade de pessoas em situação de rua que têm esses espaços como moradia. Isso acontece principalmente nas grandes cidades. Como você imagina que eram as ruas lá no passado? Na página 28, analise a imagem e depois responda as questões que seguem. Onde foi tirada a foto da imagem? Quais as diferenças que você percebeu entre a imagem apresentada e as ruas que você conhece? Na sua opinião, o que as pessoas da imagem estão fazendo? Quarta questão. Para você, que tipo de estabelecimentos há nessa rua? Você percebeu com que material a rua é feita? Você conhece o tipo de transporte que está apresentado nessa imagem? Qual o nome dele? Questão 7. Que outras observações podem ser feitas a partir da análise dessa foto? E na questão número 8, você vai escrever um texto contando como é a rua da sua casa. Que estabelecimentos existem nela e que tipo de veículos trafegam pela sua rua? Você pode registrar o seu texto no seu material didático. Bom, nós vimos que os espaços públicos são de uso comum e pertencem a todas as pessoas. Por isso, eles devem ser preservados. Mas nem sempre isso acontece, não é mesmo? Depois de observar as imagens das páginas 30 e 31, reflita um pouquinho sobre o assunto. Como nós podemos conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação dos espaços públicos da nossa cidade? Depois, você pode fazer uma pesquisa no site oficial da prefeitura da sua cidade, conhecer os espaços públicos e fazer as suas sugestões sobre conscientização das pessoas.
Anote tudo isso no seu material didático. E agora chegamos no nosso banco de dados. Vamos ver o que ele pede? Primeira questão. Para cada imagem a seguir, classifique se ela representa um espaço público ou privado. Número 2. Relacione a expressão às frases corretas e depois responda as questões. A expressão é espaço público e as frases são: pertence a uma pessoa ou empresa. É administrado pelo município, pelo Estado ou pela União. Deve ser preservado por todas as pessoas. As residências são um exemplo desse espaço. As ruas são a maior parte desses espaços na cidade. Na Grécia Antiga, podia ser frequentado por todos os cidadãos. E as questões são: todas as frases são referentes ao espaço público? Há mais alguma característica relacionada aos espaços públicos? Se a resposta for sim, diga o que é. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de história e eu vejo vocês no próximo vídeo.